Nós vimos durante toda essa apresentação que a radioscopia ela é uma técnica dinâmica. O que eu quero dizer com isso? Ela pode ser utilizada para as mais diversas indústrias e processos de fabricação, indústria automobilística, aeronáutica, bélica e assim por diante. Dinâmica também no sentido de que você pode movimentar a peça durante a inspeção. Você pode girar, você pode angular. Por isso que, inclusive, ela era chamada de radiografia em tempo real. E ela é muito utilizada pela indústria moderna para detectar falhas, para melhorar a qualidade do produto, para melhorar o processo de produção. Por isso, a radioscopia ela é considerada uma das mais eficientes ferramentas nas modernas técnicas de controle de qualidade da indústria atual. Quando eu falo em melhoria de produto, detecção de falha ou processo de produção, nós estamos falando não apenas da qualidade do produto. É importante a qualidade do produto, mas o processo precisa ser verificado se ele também está estável, ou seja, se não tem um problema naquela máquina. Às vezes a peça que é produzida, ela pode ter uma descontinuidade interna que não vai afetar a qualidade ou a performance, mas significa que a máquina que está produzindo está com algum problema. Então a radioscopia possibilita que você corrija esse problema, ou mesmo detectar algum problema numa peça. Eu vou citar um exemplo muito interessante que eu tomei conhecimento, que demonstra como que a radioscopia ela é importante mesmo nas coisas mais simples. Uma fabricante de frascos de perfume recebeu uma reclamação do cliente de que estava vazando o perfume pelo frasco. Imagine você comprar um perfume, uma caixa de perfume para dar de presente, e você abre, o perfume vazou. Isso estava acontecendo. Então eles tiveram a ideia de levar alguns frascos para fazer a inspeção por radioscopia. O que se descobriu nessa inspeção? Pois bem, a tampa do frasco de perfume e o macho do frasco, eles devem ficar encostados um no outro. Ou seja, você tem aquela tampa que gira e tem o frasco de perfume. Você gira, abre e fecha. Alguns tipos de perfume. Hoje em dia tem os perfumes que são de apertar. Mas antigamente, e ainda existem alguns que você rosqueia. Então, a rosca, o macho que nós falamos, eles precisam estar encostados. Por meio da radioscopia, foi possível detectar que eles não estavam encostados, mas que havia um pequeno desvio entre eles, ou seja, tinha uma pequena distância entre eles. Só foi possível porque, conforme eu disse antes, a radioscopia ela amplia a imagem. Então você tem uma imagem ampliada, um zoom, vamos dizer assim. Então foi possível verificar naquela imagem radioscópica que os machos estavam um pouco afastados, mas o suficiente para vazar o perfume. Resultado, as imagens foram salvas, foram levadas pelo fabricante para que eles pudessem verificar o que estava acontecendo na máquina. E perceberam que realmente a máquina estava com um problema que causava essa pequena variação de distância nos machos do frasco de perfume. Foi corrigido esse problema e todos ficaram contentes. Então perceberam uma coisa tão simples, né? Um frasco de perfume. Agora vocês imaginem isso numa roda de um carro que atinge altas velocidades, suporta peso. Imagina isso na turbina de um avião. Então, a importância da radioscopia é incontestável. Eu espero que vocês tenham aprendido muito com todos esses slides e fico aberto para qualquer dúvida que vocês queiram tirar. Muito bom mesmo. É, eu
já que estamos falando de negócios, frasco, perfume, quanto que é, qual a principal preocupação que eu teria se eu fosse montar uma empresa que faz radioscopia industrial? Certo, Eduardo. Pois bem, para que você possa montar a sua empresa de radioscopia industrial, você deve se atentar às normas e regulamentos da Comissão Nacional de Energia Nuclear. Por meio das normas 602 e 604, ela estabelece quais são os requisitos para que você possa ter esse tipo de equipamento na sua instalação. Então, ela vai dizer quais são os profissionais que você precisa contratar, quais são os sistemas de segurança, as precauções e assim por diante. Por exemplo, no que diz respeito a profissionais, a norma 604, ela estabelece que esse tipo de instalação que possui uma cabine de radioscopia, ela é classificada como uma instalação de operação do tipo 1. Então, ela deve ter em seu quadro de funcionários um supervisor de proteção radiológica sem exclusividade. O que é esse profissional supervisor de proteção radiológica? Ele é um profissional de nível superior que é responsável por toda a questão de proteção radiológica. É ele que vai assessorar você, o dono da empresa, para que você possa atender os requisitos da Comissão Nacional de Energia Nuclear. É ele que vai ser o responsável por toda a documentação. É ele que vai ser o responsável pelo treinamento dado aos operadores. E muito mais. Inclusive, para vocês, futuros tecnólogos em radiologia, essa é mais uma oportunidade. Vocês podem se tornar supervisores de proteção radiológica. Basta buscar a certificação perante essa autarquia. Outra exigência da norma nuclear CENEM NN604 é que esse tipo de instalação ela tenha um operador por turno, por instalação. Ou seja, se você tiver uma cabine de radioscopia e você tiver 2 turnos, você vai precisar ter 2 operadores de radiografia industrial. Se você tiver 2 cabines e 2 turnos, você vai ter que contratar 4 operadores de radiografia industrial. Então, eu diria que essa é uma das mais importantes preocupações que você deve ter em mente. Atender os requisitos de proteção radiológica da Comissão Nacional de Energia Nuclear. Mas é claro que um supervisor de proteção radiológica poderá ajudar você a fazer isso. Alguma pergunta a mais? Eu tenho mais uma só. É, quanto custa uma cabine dessa de última geração, assim? Pois bem, conforme eu disse, essas cabines, Eduardo, elas não são fabricadas no Brasil, elas são importadas. A maioria delas são fabricadas ou na Alemanha, ou na Itália, ou na Bélgica, ou na China. E todos nós somos influenciados pela flutuação do dólar. Você deve estar bem ciente disso. Então, os valores são, sim, bem altos. É um alto custo, o investimento é um alto custo inicial, que pode variar na casa dos milhões de reais. Mas a gente não deve somente pensar por esse lado. Lógico, é importante você analisar se é possível você ter esse tipo de equipamento. Só que mais importante do que esse custo é a qualidade do seu produto ou do produto do cliente que você vai prestar serviço. É isso que você vai demonstrar para ele, que é pior para ele fazer um recal, por exemplo. Ele vai gastar muito mais fazendo um recal do que se ele tivesse que adquirir esse tipo de equipamento.
Ou, se de repente a peça não atender o especificado e vier a quebrar, ele vai ter que descartar essas peças, que gerou prejuízo. Ele pode perder um cliente, ele pode perder vários clientes, ele pode perder uma posição de mercado. Então, ele deve levar tudo isso em consideração. E com certeza, a radioscopia vai ajudar ele a ter maiores lucros, a ele ter uma melhor posição de mercado e a ele ser considerado um produtor de produtos de qualidade, um fabricante que atende os mais altos padrões de qualidade. É isso que ele tem que levar em conta, não apenas o preço do equipamento. E eu ressalto, Eduardo, empresas multinacionais exigem radioscopia industrial. Então, se você tem uma empresa que fabrica autopeças, que fabrica peças para aviões, aeronaves, se você quer fechar um contrato com uma empresa multinacional, ela vai exigir que você tenha a radioscopia. E com certeza você vai fazer isso para poder fechar esse contrato. Mais alguma pergunta? Tá bom, obrigado. Eu vou chamar a professora que ela é rica e a gente monta esse negócio aí. Com certeza. Bom, acho que para finalizar, Alexandre, você podia falar um pouquinho para a gente qual é o perfil do que é exigido desse profissional para trabalhar na radioscopia? Certo, uma pergunta muito importante, viu, Camila? Qual que é o perfil desse profissional? Pois bem, a gente sempre fala que para trabalhar com radioscopia, a pessoa ela precisa ser certificada e habilitada. O que nós queremos dizer com isso? Primeiro, ela precisa atender as normas e regulamentos dos órgãos federais do nosso país. O que se exige? Segundo a resolução do CONTER número 11 de 2016, para operar equipamentos na área industrial, é necessário que o profissional ele seja tecnólogo em radiologia ou técnico em radiologia com especialização em radiologia industrial com carga horária mínima de 360 horas. Isso é uma exigência do Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia. Isso significa que vocês, tecnólogos em radiologia, não precisam fazer a formação de 360 horas. Mas a Comissão Nacional de Energia Nuclear, ela exige que se tenha um curso de proteção radiológica de 80 horas, ministrado por um supervisor de proteção radiológica com experiência de no mínimo 5 anos na área. Então, vocês precisam ter esse curso de 80 horas para poder se registrar perante a Comissão Nacional de Energia Nuclear. Ou seja, futuramente vocês serão tecnólogos em radiologia. Então, perante o CONTER, vocês poderão operar equipamentos de radioscopia perante o Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia, perante o Conselho Regional de Técnicos em Radiologia. Mas para atender o requisito da CENEM, vocês, tecnólogos em radiologia, precisam buscar esse curso de proteção radiológica de, no mínimo, 80 horas. Perfeito. Outra coisa que é exigido também, Camila, mas por alguns clientes, que o inspetor, que vocês serão operadores de radiografia industrial e, ao mesmo tempo, inspetores. Essa é uma das grandes diferenças também da radioscopia em relação a outras áreas, como, por exemplo, radiografia industrial, gamografia. Por quê? Na radiografia industrial, na gamografia, geralmente o operador de raio-x ele é responsável pela imagem radiográfica. Ele vai fazer a imagem, mas ele não tem autoridade para emitir o laudo radiográfico. O responsável por isso é o inspetor radiográfico. Ele que é o responsável. No caso da radioscopia industrial, é diferente. O operador do equipamento, ao mesmo tempo, emite o laudo radioscópico, porque, conforme nós vimos, é uma inspeção em tempo real. Você não terá que salvar a imagem para mais tarde laudar. Afinal,
A fundição espera a sua resposta. Tem que ser rápido. Então, você tem que laudar. Então, alguns clientes exigem que você tenha uma certificação junto a órgãos de qualidade. Quais são esses órgãos de qualidade? Os mais conhecidos no Brasil são a Associação Brasileira de Ensaios Não Destrutivos e Inspeção, que é a ABEND, e também instituições militares, como, por exemplo, o Instituto de Fomento à Indústria da Aeronáutica. Nesse caso, é necessário que você seja um inspetor radiográfico nível 2. Outras empresas também exigem que você tenha uma certificação que é emitida pela Associação Americana de Engenheiros Mecânicos, mais conhecida como ASME-5. Então, tudo isso é importante para você poder emitir o laudo radioscópico. Só que o mais importante ainda, o operador de radiografia industrial, ele precisa ser um profissional compromissado com a ética. O laudo radioscópico tem que ser condizente com o que ele vê. Ele não pode deixar nada influenciar o laudo dele. Pressão de colegas, pressão de superiores, pressão para terminar logo o trabalho, pressão de demissão. Não. O que ele faz, o laudo dele, tem que dizer a verdade. Então, tudo isso faz com que esse tipo de profissional ele seja desejado por esse mercado. Mais alguma pergunta? Acredito que não. Eu tenho mais uma. Claro, Eduardo. Já tem empresas que têm essa... Já são proprietárias dessa cabine? Eduardo, inúmeras empresas. Como que você pode descobrir quais as empresas que têm equipamentos de raio-x no Brasil? Basta você entrar no portal da Comissão Nacional de Energia Nuclear e procurar por instalações autorizadas. Lá você vai ter uma tabela com todas as instalações que possuem radiografia industrial no Brasil. É claro que lá existe uma mescla entre gammagrafia, radiografia industrial, radioscopia, mas já ajuda você a ter uma noção das empresas que têm esse tipo de equipamento. Porque a única maneira de você ter esse tipo de equipamento é obtendo uma autorização por parte da Comissão Nacional de Energia Nuclear. É claro que alguns tipos de equipamentos, eles são isentos desse tipo de autorização. Por exemplo, equipamento para inspecionar celular, equipamento utilizado para inspecionar pacotes, esses não precisam ter uma autorização perante a CENEM. Por quê? Porque eles emitem radiação de baixa energia, eles atendem esse requisito. Só que também, por outro lado, eles não utilizam muito recursos humanos, eles são automatizados. As empresas que precisam de operadores estão lá, no site da CENEM. Então, basta você buscar lá, você vai ter todas elas. Tá bom, obrigado.